Boa tarde a todos os policiais penais, em especial aos policiais penais de Minas Gerais. Bom, eu quero compartilhar com você hoje sobre a valorização da nossa carreira, fazendo dentro do possível, guardadas as devidas proporções, uma comparação com a carreira do DEPEN Federal e no caso nosso, do DEPEN Estadual de Minas Gerais. Eu recebi uma notificação sobre a liberação do concurso do DEPEN Federal. E aí surge a dúvida, eu estudo ou não para o DEPEN Federal? E aí eu digo para você que depende, tá? Então nós vamos analisar os prós e os contras de cada carreira e aí você vai decidir se é vantajoso estudar ou não, ou se já estuda, se você deve continuar ou não. E a primeira coisa que você deve pensar é sobre a sua estrutura familiar. E eu digo você é solteiro ou você é casado? Se você é solteiro, vive com seus pais, eles dependem de você, tá? Se você é casado, você tem filhos, quantos filhos você tem, qual que é a idade deles, tá? O seu cônjuge, ele trabalha na iniciativa privada ou ele trabalha na iniciativa pública? Se ele trabalha na iniciativa pública, qual que é o nível na federação que ele trabalha? Ele trabalha numa instituição federal, ele trabalha numa instituição estadual, ele trabalha numa instituição municipal? Se ele trabalha numa instituição pública, quanto tempo levará, você imagina, uma transferência da onde ele está, da onde vocês estão para onde você vai estar, tá? No DEPEN Federal. Se ele trabalha na iniciativa privada, você deve pensar o seguinte, quanto tempo que ele tem de carteira assinada? E aí, ou seja, quanto de FGTS que ele tem acumulado? O seguro-desemprego poderá auxiliar vocês na adaptação em um novo estado ou em uma nova cidade? Você deve pensar isso. Segunda coisa que você deve levar em consideração é sobre o orçamento financeiro. Dentre todas essas situações que eu coloquei acima, em qual grupo você se encontra, você deve levar em consideração qual dessas situações que você se encaixa, por quê? Porque lembrando que sua renda, né, a sua subsistência, ela é o saldo líquido do seu salário e não bruto. Sua subsistência, o seu sustento, né, o seu salário, ele será deduzido todos os encargos, imposto de renda, previdência, saúde, etc. Tá? Então, por um bom tempo, os seus gastos girarão em torno de aluguel. E aí, dependendo do tipo de aluguel, do tipo da residência, se vai ser casa ou apartamento, você vai ter um condomínio para pagar, você vai ter um IPTU para poder pagar. Além disso, você vai ter água, você vai ter luz, você vai ter internet. Se você optar por colocar os seus filhos, se os tiverem, em uma escola, se escolher colocar em escola particular, você vai ter que pensar em um transporte num transporte escolar, tá? Se você não tiver veículo, ou se tiver, talvez será tentado a trocá-lo, e aí então você deve acrescentar ao seu orçamento prestações desse veículo, seja ele novo ou seja ele, seja para uma nova aquisição ou para a troca do carro. Você tem que pensar nas despesas com mantimento, e eu digo alimentação no geral, que dependendo da região, poderá comprometer mais de 30% do seu salário. Você tem que pensar nas despesas com lazer. Você tem que pensar no investimento pessoal que se poderá fazer, educacional, né? Você vai investir numa atividade física, seja ela uma academia, ou seja, numa arte marcial, ou uma atividade linguística, né? Fazer um curso de língua estrangeira, ou você vai investir em cursos extracurriculares e despesas com viagens para visitar os familiares. Esse é o cenário que você vai se encontrar, independente de qual grupo que você vai estar, casado ou solteiro, com filho ou sem filho, com cônjuge trabalhando ou não, você vai estar em outra região do país e obviamente longe dos seus familiares, então, vez por outra, ou no mínimo uma vez por ano, você vai ter que se programar para visitar os seus familiares, nem que for no dia de Natal, né? Então eu digo isso e quero repetir, não é para desanimá-lo, pois sonho é sonho, eu creio nisso, eu acredito que sonho é sonho. E se você tem um sonho de se tornar um policial penal federal, não existe barreiras, tá? Talvez muita renúncia, eu fiz renúncia, e olha que eu saí de uma cidade para outra cidade dentro do mesmo estado.
E eu fiz muitas renúncias. Então talvez você fará inúmeras renúncias indo para outras regiões do país, mas impedimento, barreira não deve haver, porque em se tratando de sonhos não existe barreiras, ok? No entanto, você também deve levar em consideração, pois a falta de um planejamento transparente, coeso, sincero com você mesmo, pode te levar a enfrentar situações e circunstâncias que poderão comprometer muitas áreas da sua vida. E eu vou citar pelo menos duas, que é as perdas familiares. E quando eu falo de perda familiar, eu estou falando de rompimento matrimonial, se for o caso, se você for casado, né? Se houver um rompimento matrimonial, você não vai ter o prejuízo só da perda do cônjuge, mas você vai ter um distanciamento talvez com os seus filhos. E aí, o que era um orçamento já enxuto pode se tornar numa bola de neve, porque você terá um investimento, um gasto, uma despesa com os seus filhos fora do seu matrimônio, querendo ou não, gera um transtorno, tá? E talvez a perda da função pública, que poderá te colocar em impedimento de tentar novos concursos. Então, sem contar que infelizmente tem acontecido muito a possibilidade de sofrer sanções que poderão torná-lo recluso, que é o pior de tudo, tá? Mas isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque você vai estar numa situação muito frágil, né? Vulnerável, porque você vai estar com um orçamento muito apertado, muito limitado. E aí, dependendo da sua estrutura que você tiver, você pode se desestruturar emocionalmente. E as tentações são diversas, né? A Bíblia diz que nós sofremos diversas tentações. Então, você pode sofrer uma tentação e dependendo do nível que você se encontrar, você pode não conseguir retornar, tá? A terceira coisa, e não menos importante, é onde estão situadas as penitenciárias federais. A mais nova penitenciária federal é a de Brasília, DF. Então, se você não reside em Brasília ou em regiões próximas, sua despesa será comprometida. Tirando as regiões chamadas satélites, Brasília tem um custo de vida acima da média. Então, será uma opção que você talvez terá que fazer grandes renúncias. A segunda região é a Mato Grosso do Sul, juntamente com Brasília estão na região centro-oeste do Brasil. A outra penitenciária é Catanduvas, no Paraná, está na região sul do Brasil. Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, está na região nordeste do Brasil. E Porto Velho, em Rondônia, na região norte do Brasil. Talvez em um outro momento eu possa falar mais detalhadamente sobre a localização dessas penitenciárias, mas pelo menos uma é pertinente eu comentar agora. 3 dessas regiões estão se limitando com a fronteira com outros países. E países, né, com um perfil de narcotráfico. E aí, imagine você, é só uma aspas grande aqui, você trabalha numa penitenciária federal, não que isso deve amedrontar, porque a gente trabalha num estabelecimento penal estadual e a diferença talvez seja mínima, a depender do nível dos criminosos. Mas o risco é o mesmo. Mas o que eu quero dizer é que você trabalha numa penitenciária federal, você está com a sua família fora da sua região e você está em regiões que fazem fronteira com talvez um índice de criminalidade muito alto, onde pode girar muito constrangimento, muita ameaça, muita interferência, ligações entre essas facções. E aí não é pensando em você, é pensando na sua família. Você vai ter que ter uma estrutura maior para resguardar a sua família. E aí eu digo, você não vai poder morar em qualquer lugar, o seu filho não vai poder estudar em qualquer lugar, você não vai poder ter qualquer transporte, você vai ter que ter uma segurança maior. E aí você tem que pesar, balancear essas coisas, ok? A quarta coisa é sobre a remuneração, tá? Ainda eu pretendo fazer uma pesquisa mais minuciosa, mas pelo pouco que eu pesquisei, eu consegui observar que Minas Gerais é um dos poucos ou único estado do Brasil com salário para policiais penais acima de R$4.000 brutos, tá? Então é algo que se deve pesar antes de considerar em sair de Minas, no caso falando para os mineiros,
para outra carreira como o DPEM Federal, que a distância entre um salário e outro às vezes pode ser considerável, mas acaba empatando no frigir dos ovos, tá? Então, só para você ter uma base média, com a dedução de todos os encargos, um policial penal em Minas Gerais, ele vai auferir mensalmente cerca de R$ 3.300 líquidos. No DPEM Federal, essa remuneração pode chegar ao líquido aproximado de R$ 4.600, para custear todas aquelas despesas mencionadas acima. Obviamente, dependendo do grupo que você se encontra, tá? Ou seja, uma diferença aproximada de R$ 1.300, o que leva a considerar, sendo uma melhor opção, você investir em estudos em um concurso com salários maiores, se você pensa sair da região que você está, ou com um salário equiparado, mas mantendo-se nessa região a que você se encontra, ok? O salário do DPEM Federal, o salário é de aproximadamente R$ 4.170. Passa de 6.000 com os benefícios, que é por desempenho de função e ticket de alimentação, que aí passa um pouco de R$ 6.000 brutos. Então, você deve levar todas essas situações em consideração, mas não se esqueça, repito, sonho é sonho e não existe barreira, ok? Obrigado, eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Talvez em outro momento eu possa trazer questões sobre as cidades, as respectivas regiões, talvez para ajudar você que tem o sonho de ser policial penal federal e escolher melhor as suas opções. Ok? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.